Está dizendo assim, a educação no Brasil precisa ser vista como algo transformador, que desenvolve a vida de todos e de uma nação. No entanto, ela é vista como um investimento. Ela também completa o seguinte, permanecemos na caverna de Platão, algo que a doxa é sempre um lugar de pontos de vista, e a vista de um ponto. Muito bem. Mas chegando por aqui, Severina Celiane, verdade, professor, sábias palavras. E Eliane dizendo aqui, o convidado de hoje é maravilhoso. Né? Obrigado. Domingo passado o convidado era a gente mesmo, então já sabe, já está vendo a diferença. Né? Mário Rodrigues, meu querido. Eita. Professor Flávio, antes de entrarmos no ar, nós estávamos comentando brevemente da releitura do Jogo da Amarelinha, do Júlio Cortázar, né? Que estou relendo esse livro, que sempre foi muito importante. E tem um detalhe, é que esse livro que eu estou lendo foi um presente do meu amigo Pedro Henrique. Ele me presenteou com a nova edição do Jogo da Amarelinha. E aí vem a pergunta, né? Ô Mário, mas o que aconteceu com o seu primeiro livro, O Jogo da Amarelinha, né? Com sua primeira edição? Aí isso tem a ver com um dos grandes méritos que eu julgo na minha prática pedagógica. Eu dava aula, dava uma determinada aula, e no momento dessa aula, eu li um trecho para os alunos do Jogo da Amarelinha. É um trecho ali, logo no começo, página 40, mais ou menos, que o Oliveira, ele vai beijar a Maga, e aí ele descreve o beijo, né? Desenha com o dedo a boca da mulher, e depois o beijo, assim por diante, e eu li aquilo na sala de aula. E ocorre que uma vez eu dei essa aula, né? E o livro ficava na biblioteca do meu local de trabalho. Então eu dei a aula e coloquei o livro na biblioteca. No dia seguinte, quando eu fosse dar aquela aula para outra turma, aí eu fui procurar o livro. E o livro não estava mais lá. Então ficou subentendido que alguém roubou o livro. E eu acho que esse é um dos grandes méritos que eu tenho enquanto professor em toda a minha carreira. Quer dizer, aquela leitura moveu tanto um dos alunos ou alunas a ponto dela dizer, poxa, tem um negócio de valor aqui, mas tem um valor intrínseco tão forte que merece ser roubado, né? Uma espécie de Prometeu roubando fogo inicial. Então, baseado exatamente nessa experiência, professor, minha pergunta é a seguinte: na sua opinião, qual o papel da literatura como um elemento formador e regenerador para a educação e para o próprio sujeito? E qual a postura do professor nesse processo? Eita, vocês também daí de Garanhuns, vocês só botam para quebrar, hein? Mário, na medida que você estava contando a história do Jogo de Amarelinha, que eu li há muitos anos, eu estava me lembrando de uma história que aconteceu comigo, engraçada. Por volta de 1983, eu tinha lido um livro de Graham Greene, o autor católico inglês, um grande escritor católico, que escreveu na época um livro chamado Monsenhor Quixote, que é a história de um padre de um vilarejo espanhol que, junto com o prefeito comunista desse mesmo vilarejo, resolvem fazer num carrinho pequenininho o mesmo percurso que foi feito pelo Quixote e pelo Sancho, bebendo e conversando, e é um livro sobre a amizade de pessoas com posições tão diferentes. E eu costumo ler livros assinalando, marcando com um lápis embaixo tal, e emprestei esse livro para um aluno meu. E algum tempo depois o livro voltou. E quando eu fui abrir o livro, eu percebi que as passagens que estavam marcadas no livro não eram aquelas que eu tinha marcado. Eu fiquei um pouco sem entender e depois eu entendi. E perguntei a ele, e ele, muito envergonhado, muito constrangido, ele terminou confessando. Ele tinha permitido me dizer isso, comprou um exemplar semelhante e resolveu tentar se lembrar das passagens que eu havia anotado no livro, e anotando com régua, coisa que eu não anoto com régua, e as passagens que ele anotou não tinham absolutamente nada a ver com a leitura que eu tinha feito desse livro por volta de 1983, né? Mas veja, eu não perdi um livro, eu perdi uma leitura. Como é que eu
leria o livro de Graham Greene hoje? Eu estou com 65 anos, na época eu tinha 83, eu tinha 26 anos de idade. Como é que eu leria? Será que eu anotaria as mesmas passagens? Será que eu faria os mesmos sublinhados? Né? Será que eu anotaria da mesma forma na margem do livro? Eu perdi, portanto, uma leitura que, para sempre, irrecuperável. Não sei mais que leitura eu fiz daquele livro aos meus 26 anos de idade. Em compensação, eu posso saber exatamente como é que esse meu amigo me vê. Ou seja, o que é que ele acha que é importante na minha leitura, ao ponto de anotar o que ele acha que é importante para mim. Perdi de um lado e ganhei de outro. Então, observe que não é propriamente o livro enquanto livro que interessa, mas o livro enquanto leitura. E isso remete, portanto, à parte segunda sobre a literatura. Os formalistas russos, sobretudo o Viktor Tchekov, ele dizia uma coisa, fazia uma pergunta interessante. Ele dizia: o que é que faz com que uma obra literária seja propriamente literária e não uma outra coisa? O que é que faz o literário de uma obra literária? E ele diz a resposta a isso é muito difícil, mas o que a literatura faz com a gente é suspender-nos. Enquanto que a sociologia, a física tentam explicar uma realidade, a literatura nos transfere para uma outra realidade, seja através da identificação vicária com personagens, seja através da possibilidade da gente viver vidas que não são as nossas, tempos que não são os nossos, e ao mesmo tempo nos suspender do tempo em que nós estamos. E ao mesmo tempo perceber as sensibilidades que não nos pertencem. Ora, se existe uma qualidade política por excelência e uma qualidade ao mesmo tempo filosófica por excelência, é aquela e Kant já dizia isso, Hannah Arendt diz isso também, se colocar no lugar do outro. É o que a gente chama de pensamento representativo. Não é que eu vá poder viver o que o outro viveu. A vida de uma pessoa é absolutamente única e intransferível. Mas eu posso me colocar temporariamente no lugar dele, para depois voltar para o meu próprio ponto de vista e fazer um julgamento melhor do que eu faria se eu tivesse ficado apenas no meu próprio ponto de vista. O que a literatura nos fornece é exatamente essa possibilidade de descentramento, de deslocamento, sem que eu precise nem sair do lugar, de deslocamento, de descentramento, de pensamento representativo. Há coisas que só podem ser ditas pela literatura, dizia Ítalo Calvino, não é? E que não podem ser ditas nem pela psicologia, nem pela educação, nem pela filosofia. Porque ela dispõe de uma linguagem absolutamente única e sua, uma forma de tratar a realidade, que é ao mesmo tempo como forma de denúncia, de utopia e de representação dessa realidade, e ao mesmo tempo ela é capaz de fazer com que os mortos estejam dentro da sua vida. A esse respeito, basta se lembrar da Décadas de Tito Livre, de Maquiavel. Maquiavel não escreveu somente O Príncipe, né? Ele é autor de várias obras, a Mandrágora, Décadas de Tito Livre. Ele depois se foi expulso da Secretaria de Florença, ele passava o dia nas tabernas bebendo, e quando voltava para casa, lavava os pés, botava o seu melhor roupão e entrava na sua biblioteca para gozar da companhia dos mortos. E cada livro que ele tirava da sua estante era um morto que ele tirava da sua sepultura para gozar de sua própria companhia. Isso só a leitura de obras pode fornecer, e a leitura de obras literárias ainda mais. É nesse sentido que eu vejo a importância da literatura. Mais do que isso, talvez, para terminar um pouco essa rápida intervenção, é que há uma linguagem da literatura que só pode ser trabalhada pela literatura, que diferente da linguagem da filosofia, da ciência, da linguagem da técnica ou da medicina. E essa linguagem nos permite com que a gente possa suspender os automatismos do nosso pensar. Se a capacidade de pensar, isso é Heidegger, a capacidade de pensar é a capacidade de interromper e de se colocar, inclusive, contra você mesmo, contra o seu próprio pensar, ou seja, contra o clichê, contra a frase batida, contra o pensamento já pensado,
contra os caminhos já andados. A literatura é exatamente aquilo que permite, através de uma linguagem muito especial, em geral metafórica, permite com que a gente possa suspender os automatismos do nosso pensar e colocar em interrogação as perguntas que nós temos que fazer à nossa própria existência. Isso é que eu vejo na função da literatura. É isso. 50 minutos, terminamos uma aula, né? E a convenção de 50 minutos, né? Professor, queria lhe pedir para a gente fazer mais uma rodada, sem querer explorar, né, nem abusar. Tem uma questão que eu tenho pensado muito em relação à formação humana, né? A gente tem modelos, como a Paideia oferece um modelo, né, de formação, a Bildung, né? A gente discutiu em alguns programas atrás o livro O Lobo da Estepe, que se enquadra naquele tipo de Bildungsroman, né, que é o romance de formação, e a Bildung como modelo. A educação republicana seria um modelo, é um modelo de formação humana. O Brasil tem um modelo ou não tem? Como é que a gente pode pensar essa questão da formação humana, né, dentro desses modelos, ou não é necessário nenhum modelo? Como é que o senhor vê essa questão? Veja, a questão de muita atualidade. Eu acabei de publicar um artigo chamado Humanismo e Anti-Humanismo na Educação Popular, analisando um pouco a obra de Paulo Freire. E, claro, um texto complexo e que acabou de ser publicado pela Universidade de São Paulo. Então, depois eu passo para vocês, quando chegar para mim algum exemplar, eu mando para André ou para Pedro a referência. Mas veja o seguinte, talvez o grande romance de formação, Bildungsroman, né, como se diz em alemão, é o